Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. D3 TV, a TV de toda a família. Curta, comente e compartilhe. Ative o sininho, toda quarta às 17 horas. E hoje eu estou aqui, no Dividir é Somar com Verônica Amante, com uma querida, maravilhosa, amiga, empresária, conselheira, tudo. Ela é 1001 utilidades. E hoje eu estou aqui com ela, mas assim, eu não sei se eu apresento, eu chamo os comerciais. Vamos chamar os comerciais? Chama os comerciais que eu vou falar dela daqui a pouco. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. D3 TV, a TV de toda a família. Curta, comente e compartilhe e ative o sininho. Todas as quartas-feiras, 17 horas. E hoje eu estou com essa amiga linda, querida, amiga, patrocinadora, que me deixa assim, olha. Como assim, Verônica? Olha como eu fico maravilhosa. Olha meus cabelos. Olha isso. Se eu falar que ela hoje fez assim, ó. Cheguei atrasada, correndo. Foi engraçado hoje. Eu tenho que compartilhar. Eu falei, vou entrevistar a minha linda Maureen Barros, minha amiga querida, E eu cheguei com o cabelo correndo, preso assim. E aí falei, amiga, acho que não vai dar tempo, vamos hoje só maquiar. E ela faz meu cabelo, E ela falou, como assim? Você vai me entrevistar e vai entrar de cabelo preso? Você nunca entrou de cabelo preso, você vai entrar hoje, logo hoje que vai me entrevistar. Falei, meu Deus, eu esqueci como é que eu vou falar da maravilhosa, E que faz meus cabelos e ia estar hoje com o cabelo preso. Como assim, Olha como são as coisas. Ela olhou para mim e falou, não, você vai me entrevistar, falar que eu arrumo o seu cabelo e você vai estar de coque. Falei, vamos arrumar. E olha o que ela fez em alguns segundos, minutos. Ela é assim, eu gosto dela porque ela é prática, objetiva. E é isso, amiga. Amiga, eu queria, assim, eu quero saber um pouco mais da sua história. Me conta da Maureen antes de chegar em Alphaville, da história um pouco da Maureen. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui na D3 TV com essa mulher incrível, Verônica Amante. Ela falta pouco não caber aqui, porque ela é tão grande, ela é expansiva. Você é demais, amiga. Parabéns, seu trabalho está cada vez mais incrível e somos tuas fãs. Enfim, antes de vir para Alphaville, eu passei uma longa jornada, Eu sou ali de Jandira, mais precisamente vim do Piauí e moro em Jandira há alguns anos, 30 anos. E estando ali em Jandira, eu acho que até por dom, estratégia de Deus, queria me preparar para, de repente, estar aqui diante de você, dando um depoimento, porque eu era extremamente tímida. Meu Deus, não. Amiga, extremamente travada, de gaguejar, de tremer, de passar mal se colocasse uma câmera diante de mim. De verdade, não ia sair nada. Não. Olha que incrível. Eu nem sabia dessa, Porque eu já conheci ela totalmente destravada, Então, com certeza, você teve uma leoa ou uma Verônica Amante na sua vida, porque isso é o que eu faço na vida das mulheres, Destravo as mulheres. Então, você deve ter passado por alguém, que conseguiu lhe destravar, amiga, porque passou por um processo. Gostei muito da observação, porque nesse momento você me fez lembrar
da doutora Minervina, minha professora de direito, incrível, nunca vou esquecer essa mulher. Essa mulher me destravou no seminário da faculdade de direito. Olha isso. É. E eu fui parar em cima de um palanque lá em Jandira, né? Me pediram, falaram, sua voz é boa, sua presença de palco é boa. Primeiro numa rádio, já era uma preparação. Né? Na rádio me deram uma folhinha para eu ficar sozinha, eu ficava assim, ó, lendo. De repente, 20 minutos eu não queria mais ler, eu comecei a falar com o público. E fui parar nesse palanque, fazendo campanha política. E Jesus amado, quando eu vi ali 20 mil pessoas na minha frente, eu falei, e agora? Eu falo o quê? Porque você fica com aquela necessidade de aprovação ainda, né? Mas, nesse meio tempo, eu estava na faculdade de Direito e essa mulher foi me destravando, porque fazíamos muito seminário, né? E tínhamos que apresentar. Aquilo foi decisivo na minha vida, para eu desbloquear. Então, olha aí, Maureen também foi uma mulher que precisou de alguém para desbloquear. Você, mulher, às vezes está em casa, está passando por uma situação muito desafiadora e você acha que simplesmente é algo só dentro de você e que você sozinha vai conseguir resolver? Não. Sempre a gente precisa de alguém que vá nos destravar, que vai literalmente espremer aquela ferida, que vá olhar para a raiz do problema e fazer com que a gente chegue assim, como ela conseguiu, na frente das câmeras, que é a situação dela, ou destravar para alguma coisa para poder ser uma pessoa que consiga atingir o seu foco, o seu objetivo. É assim, amiga, nós temos vários problemas, muitas pessoas hoje vivem de problemas do passado e do problema do futuro, que é a ansiedade. O passado, literalmente, são as depressões, o futuro, a ansiedade. Hoje o mundo vive depressivo e ansioso, literalmente, não é isso? É isso. E aí, graças a Deus, você nunca chegou numa situação dessa, amiga? De depressão? Quase, quase. O histórico aí era para ter acabado há algum tempo, ter entrado em depressão e ter acabado em algum tempo, por causa de relacionamento ruim. Eu nem vou citar aqui muita coisa, porque eu entendi que numa relação, muitas vezes, os dois têm culpa. Então, eu perdoei de todo o meu coração, é muito meu amigo, é o pai dos meus filhos, né, o meu ex-marido, mas naquela época a nossa inexperiência, né, fez com que tivéssemos fases terríveis, né, e eu, uma menina lá de Flores, do Piauí, cidadezinha de 5 mil habitantes, gente, escola de frente para casa, era de casa para a escola, de casa para a igreja e pronto, ponto final. Você imagina como eu me senti diante de uma situação adversa dessa, onde o homem não estava preparado, eu também não, era uma criança, e enfrentamos ali sozinho as duras batalhas de um casal, né? Tivemos que descobrir sozinho como é complicada a convivência quando você não está preparado, porque quando você está preparado é simplesmente maravilhosa, é perfeita, né? Aí você vive tudo aquilo que Deus sonhou para você, preparada. Amiga, mas a maioria das pessoas hoje, inclusive você que está aí em casa, será que você se preparou para um casamento? Será que você se preparou para um relacionamento? A maioria das pessoas vem com problemas familiares, problemas de pais, problemas de mães, problemas cheios de problemas, não se tratam, não se cuidam, não olham para o emocional e se casam. E passam exatamente pelo que você passou. Por isso, 90% dos casamentos hoje são casamentos que estão destruídos, casamentos que passam por situações desafiadoras. Eu não me tiro disso não, amiga, porque eu também não tive essa preparação, eu também casei muito nova, eu casei com 19 anos, passei 10 anos casado, pai dos meus filhos, me separei, não tinha sabedoria também, casei hoje, sou casada, há 15 anos de novo, né? Reconstruir uma situação, construir um novo casamento. É desafiador, nada é, né, amiga? O cavalo branco, que a mulher sonha, aquilo só o sonho de 15 anos, né? É convivência, né? Você vai se deparando com... É simplesmente uma pessoa que foi criada por pais que não foram seus pais, de repente no estado que também não era o seu, tem tudo isso, gente, envolve cultura, envolve religião, envolve tanta coisa, crenças, e aí é a hora que você começa a entrar em conflito, né?
você tem um jeito, o outro tem o jeito dele, e às vezes, ao invés de resolver, você dá choque. É por isso que é mais fácil dirigir uma palavra branda que acalma o furor do que colocar gasolina no fogo, não é verdade? Então, se a gente examinar muitas vezes até a Bíblia, você aprende a lidar com o casamento, lidar com os relacionamentos, que não é só casamento. O relacionamento é complicado em todas as áreas. Exatamente, porque não é só não é só casamento, né, amiga? Relacionamento. Não, mas Não. peraí. Esse papo está começando a ficar interessante. E eu quero chamar os comerciais. Voltamos agora com a D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente e compartilhe e ative o sininho. Toda quarta, às 17 horas, Dividir é Somar com Verônica Amante. Hoje com a minha amiga linda. E a gente estava falando, amiga, de relacionamento, né? A gente nem combinou muito isso, mas Não. aí começou a sair essa história. E eu acho muito interessante, porque muitas pessoas hoje, quando a gente fala de relacionamento, amiga, não é só relacionamento conjugal, né? São as conexões, as pessoas. As pessoas hoje são muito desafiadoras, né? Você fala uma coisa, ela entende outra. Sim. Você fala inglês, ela está entendendo português. Você está falando português, ela está entendendo espanhol. E hoje é muito desafiador. O que é que você entende um pouco disso, amiga? O que é que você falou disso e eu estou puxando esse assunto para você? Tá. Eu entendi, né, ao longo da minha vida, experiência, tendo um relacionamento ruim, e eu fui observando que, de fato, a culpa não é só do outro, a culpa é minha também, porque o outro muda na medida em que você muda. Quando você não está satisfeito e você já usou todas as suas armas, você já fez de tudo e não aconteceu, então a falha está em você. Por quê? Você entende que toda ação gera uma reação, certo? Sim. Se não existe ação, não vai ter reação. Se não tem reação, não tem problema. A briga termina. Aí eu volto a citar a Bíblia. Diz que quando você decide calar, quando você fala menos, escuta mais, também diz que a palavra branda desvia o furor, você simplesmente ganha, você é dono da situação, porque você se torna sábio. Sabedoria é calar no momento certo. Sabedoria é saber ouvir. E o que eu identifiquei? Descobrindo que a culpa também era minha. Falei, se eu mudar agora, e se eu começar a ter mais humildade, compreender as diferenças,
que somos seres diferentes, criados em ambientes diferentes, né? Situações diferentes. Eu vou ser feliz, porque eu vou estar bem. Uma decisão muito importante também, gente, é perdoar. Sim. Quando você perdoa, isso é você essencial. dá o benefício a você. E às vezes a pessoa segura o perdão achando que vai beneficiar o outro. E não é verdade. Eu tinha tudo para odiar, né, o meu ex-marido. E hoje o que foi que eu disse para vocês? Somos amigos, nos respeitamos, eu oro por ele, eu oro pela namorada dele, eu peço a Deus, é como se fosse meu filho. A preocupação, eu quero tanto que ele fique bem, porque é pai dos meus filhos, né? Aí você começa a entender o que de fato é amor. Amor não é carnal. Amor é esse sentimento fraterno que você deseja o bem para a pessoa, independente do que aconteceu no passado. Perdão é quando você de fato esquece, você toma a decisão de esquecer, de não falar mais, de não gerar mais caos, não gerar confusão, que vai desfavorecer você. E aí é em todas as áreas. Hoje eu estou solteira por opção, mas eu me sinto preparada para um relacionamento só hoje. Demorou tanto tempo para eu entender uma coisa. Não vou dizer que é simples, nem que é fácil, mas a partir do momento em que você quer, de fato, entender isso, que você precisa ser humilde, que você precisa valorizar o outro também, se você quer ser valorizada, geralmente, como é o nome do teu programa? Dividir é somar. Então, quando você divide, quando você dá ao outro, aquilo retorna para você, não é? Então, toda vez que você quiser algo, ou quiser que alguém te trate de alguma forma, dê a ele primeiro. Dê a ele. Você vai estar ensinando aquela pessoa como você gostaria de ser tratada. Sim. Exatamente. E você falou aí do perdão. Eu quero deixar para você que está em casa. Faz uma reflexão hoje, já que a gente falou desse assunto. Para, respira fundo, segura 8 segundos a tua respiração e solta pela boca 3 vezes. Oxigena teu cérebro. E hoje, para agora, tudo que você está fazendo. E pensa quem são as pessoas que você precisa hoje perdoar. Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos. Para você ter uma transformação na sua vida e sua vida caminhar de uma forma... como ela precisa caminhar, a primeira atitude que você precisa fazer é perdoar. Eu não ia nem falar isso hoje. Mas como ela falou aqui hoje, veio isso à minha memória. Isso é uma das coisas que eu, como mentora e treinadora, é a primeira coisa que eu faço na minha mentoria. É a primeira coisa que eu faço no meu treinamento. Porque se você não perdoar, mas eu não vou perdoar porque eu estou muito magoada. Esquece. Entenda, como ela falou, que quando você libera o perdão para a pessoa, quem vai estar liberada no reino espiritual é você, não é nem ele, ou ela, ou quem seja. Então, o grande beneficiário é só você. Então, toma essa atitude hoje. Começa hoje a transformar a tua vida, liberando o perdão para as pessoas que você precisa liberar. Ensina para eles como que se faz, amiga. Que não é sentimento, é decisão. Ó, tem que falar. Você tem que falar para o mundo espiritual ouvir. Eu, Maureen, decido perdoar o João Batista. E quando eu escutei isso, eu vou perdoar, porque eu estava com a minha dorzinha de estimação há anos. E aí eu comecei a dar risada. Aquele bichinho, né? Que começa uma formiguinha, vai crescendo, vira um dragão, né? Aquilo me maltratava tanto que eu só sabia chorar. Eu contava para as pessoas e já ia logo chorando e falava alto, porque estava me perturbando demais. Eu nem tinha noção da altura da minha voz. E quando eu decidi perdoar, que eu ouvi o que eu falei, eu comecei a rir. Eu comecei a rir e dizer, eu vou mesmo perdoar. Eu sozinha no chão do meu quarto, né? Dizendo, eu vou perdoar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porém, deixa eu contar um detalhe. Eu acho até que eu já contei isso aqui. Mas eu senti quando elos muito fortes. E teve algo muito assustador. É como se eu sentisse que saiu algo de mim. Eu achava que estava nele. Mas o problema, de fato,
também estava em mim. Na sua falta de perdão. Na minha falta de perdão, na ira. Exatamente. Por quê? Como é que ela falou? Literalmente, quando você perdoa e você abre a boca, você, no mundo espiritual, grilhões estão sendo quebrados, favorecendo a sua vida, literalmente. E também, quando você perdoa, que você abre a boca e declara, a palavra tem poder. E quando você abre a boca e declara, como ela falou aqui que ela fez, literalmente, o seu subconsciente está ouvindo. Nem ela acreditava do que ela estava falando, porque o seu subconsciente está ouvindo você falar aquilo que o seu coração talvez não quer. Uhum. Então, olha, perdoar como amar é uma decisão. Uhum. Perdoar também é uma decisão. E decisões mudam destinos. Mas a conversa está muito boa e eu vou parar um pouquinho aqui, amiga, e vou chamar os comerciais. E voltamos, D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente e compartilhe e ative o sininho. Toda quarta, às 17 horas, com Verônica Amante, no programa Dividir é Somar. Essa história está tão boa aqui, amiga. Eu com essa amiga linda, maravilhosa, Maureen Barros. Inclusive, quero deixar aqui, olha, @Maureen Barros, ela é uma patrocinadora, por isso que eu estou assim, ó, olha, linda, maravilhosa, porque ela é uma das minhas patrocinadoras, né? E ela que faz meus cabelos, né? @Nubia Sushi também. Tenho que falar um pouco dos patrocinadores. Na minha casa chega uma barquinha de sushi, amiga. Que Quem não gosta de chegar em casa uma barquinha de sushi? Então, quer pedir um sushizinho, vai lá em @Nubia Sushi Brasil. Amiga, eu também queria ouvir um pouquinho você falar, que você falou, que você teve nos palcos, você destravou e teve nos palcos. Me fala um pouco sobre isso. Sim, depois que comecei a fazer os comícios, então você vai subindo de nível, né, e vai adquirindo experiência. Aí eu comecei a observar que os políticos, muitas vezes, eu conheci gente muito boa, mas que não sabia se comunicar. E como que um político não se comunica? Então, ele não. Você concorda que ele corre o risco de não ganhar, porque ele não sabe transmitir as ideias, e aí não passa segurança, não gera segurança? E eu comecei a fazer esse trabalho mesmo, sem ser um trabalho, né, porque eu não cobrava nessa época, e eu comecei a destravar eles também. Tinha uma estratégia pronta na minha cabeça de como fazer aquele político alcançar o objetivo dele e ganhar. Por quê? Eu sou muito observadora. Desde criança, eu observava tudo e todos. Então, eu fui observando o comportamento humano.
e as reações. Eu sentava o cara e dizia, você quer ganhar? A primeira vez que eu fiz isso foi com um parceiro, né, o meu ex-namorado, e ele tinha um sonho muito grande de ser vereador. Falei, você vai ser vereador, é o que você quer? E eu estava decidida a nem fazer mais campanha, por várias coisas, né, que aconteceram, você vai meio que se decepcionando, enfim. Mas eu vi que o sonho dele era muito grande. Falei, então vamos lá. E comecei a mudar, desde fala, a rede social, tira isso da rede social, coloca isso, né? Muda a fala, não diga mais isso, principalmente, gente, se vitimizar. Aconteceu algo ruim na sua vida e você começa a remoer aquilo achando que as pessoas vão votar em você por dó de você. Isso não funciona. Isso gera antipatia. Sim. Você precisa falar de projetos, de quem você é, né? Aonde você quer chegar, como você vai resolver a situação daquele bairro, enfim. Eu fui destravando políticos, né? Depois dele vieram outros, e aí eu comecei a fazer um trabalho de fato remunerado, né? A última foi a minha amiga Sandra Petito, né? Presidente do PL Mulher, e outros aqui na região, e eu vi que eu gostava muito disso. Eu vi que eu Olha, gostava. peraí, não, isso para mim é novidade, porque eu não sabia disso. Para mim, eu só sabia, só conhecia a Mauri, que me deixava assim, ó, linda e maravilhosa. Eu não conhecia essa outra parte da Mauri, amiga. Então, você também faz isso em destravar as pessoas para elas irem para um palco, para algo assim. Sim. Por falar em palco, eu, né, comecei ali com o Du Magic, meu amigo Du, barbeiro do Pablo, a ingressar na plataforma. Palestrei algumas vezes, depois eu conheci o Nelson, né? Fomos para um escritório no 18 do Forte, e aí sim eu comecei a fazer de fato com o pessoal que vinha para a plataforma, um pouco travadinho, inclusive a Luana, nossa querida amiga Ai, Luana, olha. maravilhosa. Depois eu vou até deixar o arroba dela para vocês seguirem, ela é incrível. E quando eu olhei aquela mulher, eu entrei no escritório, ele falou, vem aqui, a gente precisa trabalhar aqui na vida de uma mulher que vai subir no palco hoje. Falei, eita Deus, aí sim é desafio, né? Destravar ela para ela subir hoje. Então, quando eu cheguei, eu vi aquela mulher linda, incrível, toda arrumada, poderosa. Falei, gente, é uma jornalista? Até esqueci que tinha alguém lá que eu precisava preparar. Mas quando a Luana começou a falar, ela estava, né? Ela tremia. Aí eu, entendi. Olhei para a cara dela e falei assim, você já se olhou no espelho? Como assim? Falei, você é linda, você é incrível. Eu fiquei chocada com a tua presença quando eu entrei na antessala. Só você não está vendo isso ainda. E aí começamos, eu passei toda a segurança para ela, né? E essa mulher veio 3, 4 vezes, de repente ela começou a destravar. Quando foi à noite, foi um sucesso. Top. Né? Foi maravilhoso. E aí teve outros, né, meu querido Rodolfo, posso deixar o arroba do Rodolfo aqui para vocês conferirem o trabalho, sobre fotografia, porque o Rodolfo já estava destravado para o palco, né, o Nelson fez esse trabalho, e estava sendo, assim, incrível a palestra do Rodolfo, me fazia sentar e querer ouvir, maravilhosa. Mas na hora de tirar uma fotografia, ele era muito tímido, ele era muito infantil, assim, uma aparência infantil, que passa fragilidade, e não é isso que um grande empresário quer transmitir, Sim. porque ele tem negócios poderosos, né? Ele mexe com o mundo imobiliário, então ele precisava passar essa agressividade, esse poder, essa autoridade. Sim. E eu comecei a fazer esse trabalho ali junto com o Marcos, né? Marcos Lira. Também naquela mesma tarde, de tarde para noite, nós destravamos Rodolfo, e as fotografias dele já começaram a condizer com quem ele era. Olha isso. Então, para você que está em casa, só para você entender que quando uma pessoa destrava, né, amiga, ela realmente chega no objetivo dela. E quantas pessoas hoje estão em casa numa situação dessa, travada, e acha que é outra coisa, que ela está doente, que é um problema mais sério, que é alguma situação. Mas é um simples
destravar para você chegar no seu objetivo. Sim, que é comunicar, a comunicação correta. Eu tenho um produto e eu preciso te dizer do que se trata aquele produto. E se você olhar o produto e olhar para mim, você vai meio que duvidar, você vai dizer, ele? Tem certeza? Então, tudo isso é importante, né? A Sim. forma que você se veste, a forma que você fala, que você tira uma fotografia, tudo isso é importante. Sim. O corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala. Eu falo muito sobre isso, literalmente. Eu tenho umas mentoradas que... inclusive, que quando eu cheguei na parte, amiga, de transformar ela, que eu falo que é transformação, né? Corpo, alma e espírito, que a transformação tem que ser por inteiro. Que não adianta você transformar só uma parte, é a tríade. E quando eu comecei a transformar e olhar para ela, para o externo, e falar assim para ela, agora a gente vai trocar roupa, trocar cabelo, a gente vai dar uma geral em você. Ela olhou para mim e falou, eu não estou lhe pagando para isso. Eu olhei para ela e disse, mas isso faz parte da mentoria. Não adianta a gente ficar no meio do caminho, a gente tratar dentro, é de dentro para fora, ok. Mas é como você falou, a imagem é tudo, sabe? Você chegar num lugar... É engraçado que as meninas olham para mim e falam, tá, você anda sempre assim. Eu falo, eu vou na padaria assim. Como assim? Eu falo, na padaria pode estar o seu sócio ou a sua sócia. Então, ao sair de casa, se olhe no espelho, literalmente, olhe para você e diga assim, eu faria uma parceria comigo mesmo? Eu faria uma sociedade comigo mesmo? Olhe para você e veja as outras pessoas olhando para você e o que é que elas falariam. Não é verdade? Sim. Então, literalmente, amiga, o que você está falando é uma grande verdade. Mas, amiga, eu gostaria de saber, depois que Mauri passou por tudo isso, casamento, essa situação toda, Mauri chegou aqui. Me fala dessa chegada em Alphaville. Porque todo mundo, né, muitas pessoas chegam em Alphaville, como eu, vim de Recife e cheguei aqui em Alphaville. Muita gente cai de paraquedas aqui. Muitas chegam, se decepcionam e vão embora. Mas muitas chegam, encontram que aqui eu falo que o lugar onde manda leite e mel, aqui é o lugar onde a frequência está lá em cima. E se você está nessa frequência e se encaixar nisso daí, grandes coisas, o mar vai se abrir para você. Pode ter certeza disso. Eu nunca pensei, amiga, de estar aqui em Alphaville, de estar aqui numa TV, sendo entrevistadora, mentora e treinadora de mulheres, a Leoa. Eu nunca pensei, isso não foi nada que eu programei. Mas eu pisei nesse lugar um dia, como você também, amiga, e Deus falou comigo, aqui é o seu lugar. E Deus só foi me dando sinais. Fique atenta aos sinais que Deus tem para você. Às vezes Deus está falando com você. Ei, você aí de casa, é com você que eu estou falando hoje. Presta atenção. Presta atenção aos sinais. Deus está toda hora nos dando sinais. E você está com seus ouvidos tampados, você está com seus olhos tampados, e você não consegue ouvir nem ver. Eu oro nessa tarde para que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, tire as escamas dos seus ouvidos, e que você fique atento aos sinais do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele tem muito para você. E você está dentro de uma caixinha, e você está engessada. Por quê? Porque você não está atenta aos sinais. Atenta aos sinais, eu cheguei até aqui. E até aqui o Senhor me ajudou. E você, amiga? Posso garantir que foi a mesma coisa. Eu sempre orei e pedi para que o Senhor me guiasse e confiei, né? Uma vez que você ora, fala com Deus e você crê, você descansa. Então Ele foi me guiando e me apresentando pessoas. E pessoas foram me levando. Quando você ora, as coisas se tornam mais fáceis, né? Quando você confia. E Deus usou uma amiga maravilhosa, a Ingrid, né? Para me elevar de nível, me chamar para um local onde ia ser melhor para mim. E eu não vou dizer que prontamente eu vi porque eu relutei um pouco, mas depois eu entendi que era da vontade de Deus. A minha amiga Priscila Marçal, que me incentiva ao extremo, né? Ela me bombardeia mandando coisas e coisas. Olha, amiga, faz isso aqui, amiga, olha isso aqui. Amiga, ó, vou te ajudar aqui, meu.
assim, maravilhoso. Você ouve a voz de Deus, você confia e as coisas começam a acontecer. Então, nessas coisas que foram acontecendo, muitos negócios, conexões, né? Espera aí, amiga. Mulheres. Falando de negócios e conexões, você também é uma mulher de negócios. Sim, Me claro. fala um pouco disso. E eu já estava chegando aí. Eu cheguei numa pessoa chamada Verônica Amante, que me conectou a uma grande empresa, né? Onde eu conheci o Calazans, onde eu conheci a TM, onde eu conheci um ecossistema incrível, que é esse aqui, onde estamos. E comecei a desenvolver, eu já vinha desenvolvendo, mas agora mais profissionalmente, grandes negócios, porque dentro desse ecossistema, sua mente vai abrindo e você vai conhecendo pessoas, e aí você vai fazendo negócios nacionais, internacionais, e a mente explodiu, né? Falei, uau, acabei de descobrir a chave. Eu descobri a chave do sucesso, o segredo para você enriquecer. É simples. Basta você conhecer as pessoas certas e fazer as conexões certas. Sim. Então, eu até cheguei a pedir para o Flávio, falei assim, eu comecei a observar como ele agia, comecei a observar a Verônica, comecei a observar a Tieme, aí eu falei assim para ele, me ajuda? Eu falei para ela também, você me ajuda? Porque você tem que ter humildade para entender que o outro tem o que você ainda não tem. E que todos nós fazemos parte do mesmo quebra-cabeça. São peças que se encaixam perfeitamente, que precisam umas das outras. A unidade. Amiga, esse papo está muito bom. Eu vou parar um pouquinho aqui, chamar os comerciais e daqui a pouco fica aí que eu te aguardo. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Voltamos aqui com a D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta e compartilha. E o papo hoje está muito gostoso. Está passando tão rápido que eu nem estou percebendo. Já estamos no último bloco. Mas não dá para ficar um pouquinho mais? Eu gostaria de ficar com você. E você gostaria de estar comigo também? Eu tenho certeza que sim, porque hoje está bem gostoso aqui esse bate-papo, essa conversa, essa conexão com essa amiga linda, Maureen. Amiga, você está falando das suas conexões, das suas coisas, e assim, eu agradeço a Deus, quero até agradecer aqui, honrar a sua vida por essa conexão que a gente fez, né? Porque eu falo que quando as pessoas estão na mesma frequência, quando as pessoas estão da mesma forma, às vezes as pessoas falam assim, o meu santo bateu com fulano. O meu santo não bateu. Ei, não é teu santo não, amiga. É a frequência que você está. Quando você está numa frequência que você conhece essa pessoa, como eu conheci você, amiga, e entendo que a gente está na mesma frequência, tudo se encaixa. Sim. Né? E aí você quer conviver com aquela pessoa que está na mesma frequência, porque senão o que você vai falar, ela não vai entender. É como a escola. Eu entendo que a frequência é como se você estivesse no primeiro colegial e eu tivesse na primeira série, você estivesse lá no primeiro ginásio, né? Uhum. E aí, sua frequência está lá em cima e eu chego para conversar com você com a frequência lá embaixo. Totalmente diferente, e aí não bate. Aí, às vezes, antigamente o povo dizia, o meu santo não é santo não, amigo. É a frequência que você está. Mas o que é que as pessoas fazem para essa frequência elevar? O que é que a pessoa faz para a mente expandir? Porque você falou aí de uma mente expandida, como você falou. Uma mente expandida nunca mais volta ao seu estado normal. É isso. Por isso que eu falo, eu não volto mais para Recife, eu espero que meu pai não esteja assistindo. Eu não volto mais para Recife. Sabe por quê? Porque a minha frequência está aqui. As pessoas que estão com a frequência que eu estou, elevada lá em cima, estão aqui. É sobre isso. Então, às vezes, você não entende porque você não bateu
com a pessoa, ou no lugar, ou no trabalho, é porque a sua frequência está muito abaixo ou muito acima, né? E quando você encontra pessoas com a mesma frequência, né, amiga? Te amo. Também te amo. De É todo o meu isso. coração. Eu também. E como eu estava falando aqui do ecossistema, gente, eu também quero agradecer a Verônica aqui, né? Diante de todos vocês, porque ela me trouxe para esse lugar incrível, para conhecer essas pessoas incríveis, que assim como ela, iria mudar a minha vida, a forma de fazer negócio, a forma de me comportar numa mesa de negócio, e por aí vai. Você precisa de um lugar como esse para se preparar, né? E quando eu comecei a ouvir da Casa Inteligente, quando eu comecei a entender que aqui já saíram pessoas super, mega famosas, que você conhece, elas foram preparadas, né, por eles, eu falei, uau, é onde eu precisava realmente, porque eu tinha tudo, eu tinha os elementos, eu tinha as pessoas, mas eu não sabia como ordenar isso. Um e quebra-cabeça, ganhar né, dinheiro. amiga? Um quebra-cabeça. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu ainda não tinha 100% a fórmula, mas aí, né, observando eles e ouvindo, né, vocês, isso encaixou perfeitamente bem e a chave virou. A chave que tinha que virar, virou. Então, olha, às vezes você está no lugar errado. Sim. Às vezes você está literalmente no lugar errado e com pessoas erradas, por isso que a sua vida, a sua chave não vira, né? Decisões mudam o destino, a frequência das pessoas, a frequência do lugar, tudo muda, né? Se eu não tivesse chegado até aqui, eu não teria sentido a frequência desse lugar e tomado a decisão. Vou embora, vou arrumar minhas coisas e volto para morar aqui. É isso. As pessoas às vezes não têm nem coragem de dar o passo, amiga. Sabe? Aí fala, mas eu estou esperando porque Deus vai botar, Deus vai botar o chão. Não, Deus já botou o chão, dá o passo. Ei, anda, não olha para trás. O problema é que você não tem coragem de andar. O maior problema é esse. Não tenha coragem de andar, não tenha coragem de dar o passo, literalmente. As pessoas não têm coragem, não tenha fé, né? Eu falo que eu dou graças a Deus, porque eu tenho um dom dentro de mim, essa fé inabalável. Eu tenho isso dentro de mim. Leões inabaláveis, é isso. É a fé inabalável. Posso te falar uma coisinha, amiga? Agora, quando seus olhos abrem, né? E você está no lugar certo, aonde você anda, você identifica um talento, eu fico querendo trazer para cá. A gente identifica, fala, poxa vida, se essa pessoa com esse talento tivesse naquele lugar, como a Bruna Tomás, eu quero muito que você chame a Bruna para uma entrevista. Sim, já marquei com ela. Tá vendo? E você vai poder conhecer, porque ela precisa estar nesse ambiente. Sim. Como várias outras. De repente, você que está aí nos ouvindo, você tem um grande talento e não sabe como isso chega no mundo. É aqui, gente. Vem. Então, se conecta com ela, se conecta comigo, que a gente tem grandes oportunidades para você aqui no ecossistema, não é isso, amiga? Exatamente. É sobre isso, né? É sobre isso. Amiga, eu quero que você deixe suas redes sociais para a gente finalizar, mas tá tão bom, não dá para a gente ficar mais um pouquinho. Hein, amiga? Eu não quero sair daqui hoje. Eu também gosto. Tá tão bom esse bate-papo. E é sobre isso, sabe? Você que está em casa, se conecta conosco, que nós podemos ser a pessoa que vai virar a sua chave e trazer grandes coisas para a sua vida. @euveronicamante. E o seu, amiga? Maureen Barros, Maureen no final. Maureen Barros BR. Você me encontra lá. É isso. Se conecta conosco nas redes sociais. Eu estava naquele programa, Verônica, que a gente pode fazer sua chave virar e mudar a sua vida. Toda quarta-feira, às 17 horas, eu te aguardo aqui. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.